Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos assistem pelas TVs, os canais abertos, TV aberta, também pela Sky, ou pelas nossas plataformas no YouTube, os nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos também de outras igrejas, são servos de Deus que compartilham conosco os nossos programas, também fazem as suas contribuições. A todos a paz do Senhor. Nós estamos dando continuidade nesse programa. Falamos a semana passada sobre a figura do pastor, mostrando a figura do pastor no Velho Testamento, que é a figura usada no Novo Testamento. Quer dizer, o pastor, como ministério descrito por Paulo no Novo Testamento, e que começa descrito pelo Senhor Jesus, logo depois da ressurreição, quando ele aparece aos discípulos, quando ele fala a Pedro. Então ele usa a figura lá do Velho Testamento para colocar a figura do pastor agora como aquele que apacenta o rebanho de Deus. E esse rebanho de Deus é formado que homens, né? São aqueles servos de Deus, servos que o Senhor levantou para o seu propósito. Então nós vamos começar hoje já entrando nesse lado que é a figura do pastor, a função do pastor, como está descrito no Novo Testamento. Eu começo aqui, Francisco. Como a Bíblia descreve, né, e no Novo Testamento, na vida da igreja, a função do pastor na vida da igreja, como o ministério dele à frente da igreja. Como é que é isso? A paz do Senhor. Irmãos, como vimos aqui, a Amadeu colocou muito bem, no Velho Testamento, no bloco anterior, a figura do pastor como aquele que cuidava da ovelha, o animalzinho ovelha. Agora, no Novo Testamento, a figura do pastor, ou seja, a função do pastor, está dentro do ministério da palavra, né? Dentro do ministério da palavra existe ali uma função que é a função do pastor. Então, a principal, nós podemos já começar dizendo o seguinte, a principal função do pastor é cuidar do rebanho. Esse rebanho agora é de homens, de pessoas, crianças, né, que precisam, que aceitaram o Senhor e que precisam de serem conduzidos, serem orientados, né, se precisar ali todos os cuidados que são necessários, porque o pastor, ele foi chamado, como já foi falado aqui também, quando o Senhor Jesus fala com Pedro, né, apacenta as minhas ovelhas, ou seja, aqueles que irão se salvar, aqueles que vão crer, né, no Evangelho, e que estão hoje dentro das igrejas, que é onde o pastor atua, no rebanho da igreja local. Então, é levar aos pastos verdejantes, ou seja, é levar o alimento espiritual, é ter o cuidado nesta hora para que as bênçãos do Senhor, elas possam estar sendo vividas por este rebanho e também cuidando dos perigos, né? O pastor Amadeu perguntou aqui sobre a principal função, é o apacentar, é aquilo que o próprio Senhor Jesus falou, é o apacentar o seu rebanho, é cuidar da vida espiritual, né? Amadeu até dá uma aula sobre enfermidade do corpo, né? Que é a enfermidade espiritual. Então, o pastor ele tem que estar sempre levando o rebanho a ter uma vida saudável, uma vida espiritual saudável, para entender os mistérios de Deus e viver ali na presença do Senhor. Isso, o pastor em relação ao seu rebanho, né? Então, ele se precisar de corrigir, mostrar o caminho, né? Como orientar, né, aquilo que está dentro da doutrina, né, está sempre preocupado com este governo para que a ovelha esteja sempre neste caminho que é o Senhor Jesus, porque o objetivo de tudo isso, de todo esse cuidado, o objetivo do pastoreio, do apacentar, é levar a ovelha ao projeto maior de Deus, que é a salvação, que é a vida eterna. Dentro dessa linha que você entrou, Francisco, vou fazer uma pergunta aqui. Nós não combinamos antes, você agora vai ter que se virar. Então, claro que no Velho Testamento o cajado tinha uma importância. Mas o cajado
para o pastor de igreja agora. Boa pergunta, né? O cajado hoje, ele fala do governo. Mas esse governo é o governo do Espírito Santo. O cajado fala do governo do Espírito Santo. E também, Amadeu, lembrando que dentro dos ministérios da palavra... Então o pastor usa... o pastor usa... porque é o instrumento que o Senhor colocou na mão dele. Exatamente. É o governo do Espírito. O cajado ali é o governo do Espírito, o instrumento que o Senhor colocou na mão dele, né, Francisco? Exatamente. E por isso que o ministério, ele precisa de estar numa dependência do Espírito Santo. Exato. Uma dependência dos dons espirituais. Isso, né? isso. Ele precisa viver essa experiência, né? E aqui, Amadeu, eu gostaria de deixar um texto aqui, que eu estava guardando esse texto para ler, que está lá em Hebreus 13:20, né? Que é um exemplo para todos nós, né? Hebreus 13:20 diz assim: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Então ele claro, toda a figura do pastor no Novo Testamento é a dele, né? A figura dele, que é o ministério, né? Sem se preocupar, né, Francisco, com o título, né? Não era o título, era a ênfase, é a função do pastor, né? O pastor não é título, o pastor é uma função que só pode ser exercida dentro de um corpo. Exato. Fora do corpo, claro. Você não tem isso. E é muito importante. Agora, ainda dentro disso aí, o Francisco, no Velho Testamento, se o pastor tivesse sem um cajado, ele não podia conduzir o rebanho. Certo? Exatamente. O próprio rebanho identificava isso. Aquele cajado era um sinal de autoridade. A ovelha se sentia segura ali, né? É por isso que na igreja o pastor tem que ter muito cuidado com o cajado. Com o uso do cajado, né? O cajado. E cuidado para ele não perder, porque se ele perder o cajado, ele não tem condição mais de apacentar. E quando é que ele perde esse cajado? Quando ele deixa de ouvir a voz do Senhor. Foi o que aconteceu com Saul, né? Ele deixou de ouvir a voz do Senhor, ficou sem direção. O povo ficou sem direção. Ali no caso do reino, né? Aqui no caso do rebanho. Porque é muito importante. Se perder essa direção, aí vai ser a razão, vai ser o homem. Nós estamos falando para a igreja. Há uma coisa que a gente sempre fala. Ministério para nós, né? Por isso que é o nosso, né? o título do nosso programa. O ministério é maior que a vida. Porque o ministério, ele é uma mordomia, não é? Quer dizer, o ministério não é um bem nosso, de domínio nosso. Né? Nós estamos usando o ministério, ele foi emprestado a nós, né? Quer dizer, nós não somos donos do ministério, nós estamos usando aquilo que nos foi confiado como uma função. Então, Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: não desprezes o dom que há em ti. Quer dizer, quando você... Aí você falou muito bem. Quando você perde o cajado... O que é o cajado? O cajado é a direção do Espírito Santo. Quando você perde esse governo do Espírito Santo na sua vida, você não tem mais função. Você perdeu a função. Então, como o ministério para nós não é título, nem profissão, é função, se você perdeu o cajado, você perdeu a função. E como é que você perde o cajado? Quando você perde a direção do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo parou de operar na sua vida. Por quê? Por vários motivos. Você, né, abandonou a bênção, você deixou entrar uma dificuldade, alguma coisa que levou você a perder o governo do Espírito Santo na sua vida, você perdeu o cajado. Pastor Amadeu, isso que o senhor está falando é bem interessante, porque é uma das operações do Senhor no nosso meio, na obra que o senhor, na nossa experiência de obra como instituição, que é o governo do Espírito Santo. É o governo através dos ministérios, através dos dons, através do cuidado. Quando você perde isso,
você não se identifica mais, porque você perdeu o cajado, você perdeu o governo, você perdeu o Espírito Santo, você nega o chamado, aquilo que o senhor falou, né? Não despreze, você despreza, por quê? Porque a nossa experiência e aquilo que nós vivemos é de total dependência do Espírito. Por isso que o pastor, no Novo Testamento, o pastor ele tem que ter o cajado, porque o cajado é aquilo que o identifica como o apacentador. Quando você perde essa característica, você não tem essa identidade mais. E lembrando... Isso é grave, porque quando a igreja deixa de te identificar como um apacentador, existe uma profecia em Zacarias que diz assim, fere o pastor e dispersa Exatamente. o rebanho, né? Porque Então, se o pastor... dispersa. Porque o pastor, ele tem uma característica, né? Que é aquilo que nós vimos lá no Velho Testamento. Como se diz assim, é o tipo dele lá no Velho Testamento. Então ele tem uma direção, e Jesus fala sobre isso. Quando ele é direcionado aqui, esse governo dele aqui, ele se manifesta na vida da igreja. Por exemplo, você falou muito bem, nós estamos caminhando, vamos lá, você tem um rebanho, né? Você sabe onde ele está caminhando, você sabe os perigos, o pastor sabia disso, você sabe os perigos do rebanho, porque você quer preservar o rebanho. Por que você... Qual a função do pastor? Ele ali, não só o governo, mas ele também defendia. O pastor conhece o clima, o pastor conhece o relevo, o pastor conhece o tempo, o pastor conhece o vento, o pastor conhece tudo. Exato. Então, veja só, se ele está caminhando ali, ele também tem os inimigos, ele tem que defender as ovelhas do predador. E todo mundo sabe, espiritualmente, quem é o predador. O vosso inimigo anda ao redor de vós, bramando como leão. Bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então, o pastor tem que estar atento a isso. É por isso que a participação dele. Então, é uma função espiritual. Às vezes as pessoas confundem o pastor como pregador, como grande pregador, como grande, como se diz assim, tal... Está em evidência. Aquela coisa de evidência e tal. E a figura do pastor é uma figura muito simples, poxa. Nada disso. Isso não quer dizer que você prega evangélica, nada disso. Mas a figura do pastor no Novo Testamento é uma coisa extraordinariamente notável, porque você preserva um rebanho para a vida, para evitar que alguns se percam. Isso é muito importante. É toda a tônica do Novo Testamento dentro desse assunto. Colaborando com isso, Amadeu, que você está falando, lá em 1 Pedro 5,2, nós conhecemos esse texto, que o Senhor diz assim, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Então, aqui é o seguinte, o rebanho é de Deus. Continua o texto. Sim, que está entre vós, tendo cuidado dele. Então, é o cuidado. Não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Olha, aqui tem várias colocações, voluntariamente, quer dizer, o ministério para nós... O rebanho é de Deus. O rebanho de Deus. Nós não somos donos, nós somos mordomos, que você falou. O rebanho, nós não somos profissionais a goteira está aqui, porque a doutrina, né? Eu sou uma águazinha aqui, mas goteja, a doutrina tá aí, tá tudo certo. Vamos continuar assim mesmo, com a goteirazinha aqui. Mas é exatamente isso. Não por torpe ganância, voluntariamente. De ânimo pronto. Não é uma coisa profissional, quer dizer, o ministério não é uma coisa que você por aquilo que é profissão, há uma série de ensinos com relação a isso, com a vida da igreja. Mas eu queria continuar ainda dentro desse assunto, agora voltar aqui para o Guilherme. Guilherme, vamos ainda à figura aqui, nós estamos falando sobre o pastor, mas nós estamos falando sobre
o apacentar. Né? Vamos pegar uma coisa muito importante aqui, emblemática dentro do apacentar aqui, que é a experiência de Pedro. Quer dizer, Pedro teve uma experiência depois da ressurreição, e nessa experiência, Jesus foi muito enfático com ele. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Né? Então, porque o Pedro antes, ele tinha uma série de dificuldades que não poderiam continuar na vida dele para o ministério pastoral. Por exemplo, naquele episódio lá, ele feriu o servo com a espada. A palavra, tipo da palavra, a palavra não é para ferir, né? Quem ouve, né? Ele quis andar sozinho sobre o mar. Ele entregou uma revelação maravilhosa, daqui a pouco ele entregou outra que não tinha nada a ver. Então ele tinha que entender uma coisa diferente. Né? E esse momento dele, né? Quando ele nega 3 vezes, não te conheço, não o conheço, não sei de onde ele vem e não ando com ele. Negou 3 vezes. O projeto do Pai, Filho e Espírito Santo. E agora Jesus também pergunta a ele 3 vezes. Ele se entristece. Ele se entristece porque ele disse, eu vou negar de novo, vou falhar de novo. Qual a importância, Guilherme? Outra pergunta que eu não tinha combinado com você, hein? Qual a importância, o que isso traz de ensino para nós? Quando ele faz as 3 perguntas, ele insiste com Pedro e diz assim, agora, Pedro, apacenta as ovelhas, mas quando você era mais jovem, você fazia o que você queria. Agora, né? Aí diz assim, Jesus falou a respeito do tipo de morte que ele tinha que receber. Muita gente pensou que Jesus estava profetizando que Pedro ia morrer igual a ele, né? Crucificado e tal. Não é isso não. A morte era a morte do Pedro antes, o Pedro antes da ressurreição. Exatamente. E o Pedro agora depois da ressurreição. Mas me fala sobre isso, eu quero ouvir você. Pastor, isso é importante, é interessante, porque Pedro, ele foi cingido, né? Ele foi cingido pelo Espírito Santo. Né? Foi a palavra que Jesus deu, estenderás as mãos e outro te cingirá, né? E essa é a bênção daquele que tem a vida transformada, daquele que morre para a velha natureza e agora ele passa a estar dependente de um governo, dependente de uma ação, dependente de uma direção no Espírito Santo. Tanto que, quando você observa a ação de Pedro nos atos do Espírito Santo através dos apóstolos, você não vê mais aquele Pedro afoito, você não vê mais aquele Pedro inconstante, você não vê, sabe por quê? Porque agora ele foi cingido. O grande exemplo disso é o capítulo 15 de Atos, Concílio de Jerusalém. Exato. Ele mostra ali que porque ele tinha muito mais condição. Tanto que quando é... Acho que Paulo, pô. Ele se deixou demonstrar quando é definido pelo Espírito, né? tudo que foi tratado no concílio, a palavra pareceu bem a nós e ao Espírito. E ao Espírito Santo, o apacentar. Então, nós estamos... o que é importante para nós, Francisco e Guilherme, é que o apacentar para nós é um segredo da operação do Espírito Santo na vida do homem, que Deus separou para isso. Agora, eu queria, nós estamos perto de terminar, mas eu queria fazer uma perguntinha também, é uma pergunta que muita gente gosta de ouvir, às vezes é dúvida. Por que nós não temos pastoras? Vamos lá, Damiani, a palavra está com você. Exemplo daquilo que nós vimos dentro da palavra, até mesmo um exemplo que nós trouxemos lá no Velho Testamento, né? Lá os pastores eram homens, né? E o Senhor Jesus, quando ele começa o seu ministério... Porque eles abordam, Francisco, só um minutinho, eles usam, as pessoas, alguns grupos hoje, né, evangélicos, usam a figura de Débora.
Débora era, né? juíza, era juíza, né? Era E juíza. quem era pastora? Tinha uma que era pastora. Era Débora que era pastora. Qual que era pastora no Velho Testamento? É a figura de uma mulher que era pastora. É Débora mesmo. Débora não era justa, mas era pastora. Não tinha... Pastoreava também. Então é o seguinte, mas olha só, há figuras de pastora no Velho Testamento, mas pastora de ovelhas. De ovelha, exatamente. Não tem nada a ver. Não tem nada, porque o Exato. ministério, ele começa, né? Quando se fala de ministério, fala lá daquilo que está lá em Atos dos Apóstolos. Nós fomos chamados, nós perseveraremos no ministério da palavra. Que eram os apóstolos. E ali eram os apóstolos. E o Senhor Jesus, quando ele veio para estabelecer isso, ele escolheu 12 homens, né? 12 apóstolos, né? Não é que haja alguma dificuldade. Isso. A igreja é corpo, né? Não é que o pastor seja homem porque ele é melhor. Não, é uma orientação Exatamente. do Espírito Santo. As mulheres têm várias funções dentro da igreja. Funções claro. Extraordinárias as mulheres dentro da igreja, na oração, no trabalho de evangelização, do cuidado, né? Hoje, por exemplo, uma grande parte, hoje, a maioria, né, das professoras de crianças, né, está na mão das irmãs, né? E todo o ensino fala, né? Quando fala sobre o Espírito Santo, seja casado, marido de uma só mulher. Então tá tudo lá. Entendeu? O homem, né, o bispo seja marido de uma só mulher. Então, nenhuma referência à mulher, é referência ao homem. Por isso, nós usamos aquilo que está descrito na Bíblia. E é importante frisar isso, pastor Madeu, que não quer dizer que a mulher não tenha ministério, que não tenha só a devida importância dentro do corpo. Quando a gente fala corpo, a gente fala do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. Certo. Até porque em todas as classes, em todas as fases da igreja, desde a criança até os maiores, os adultos, as irmãs estão presentes. Nós temos senhoras que pregam e que têm um alcance na palavra maravilhoso. A todas as nossas classes, de 0 até jovem, até o casamento, são professoras, são mulheres maravilhosas, servas cheias do Espírito Santo. O senhor perguntou se era Débora que era pastora, acho que era Raquel, não? No Velho Testamento, vocês viram agora há pouco, nós estávamos numa dúvidazinha, mas a figura de Raquel e Rebeca, que eram pastoras lá no Velho Testamento. Exatamente. Não é? Então, Raquel e Rebeca, que eram... Elas cuidavam também. Exato. Figura de pastoras. E, então, alguns grupos usam como Rebeca e Raquel foram pastoras no Velho Testamento e querem colocar como pastor no Novo Testamento. Não é assim. No Novo Testamento, o pastoreio do Velho Testamento, para nós, para a vida da igreja, é apenas uma figura, a figura. Então, não tem nada a ver colocar função dentro do ministério, porque isso no Novo Testamento não tem. É só para poder os irmãos contextualizarem isso aí e entenderem melhor isso aí. Como o pastor falou, nada contra o trabalho das mãos, que é um trabalho maravilhoso. Nós estamos encerrando mais esse programa sobre ministérios, falando hoje sobre o ministério do pastor, o pastoreio. Nós vamos entrar no próximo programa falando sobre o último ministério descrito pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios, é o ministério de mestre ou doutrinador, mas isso vai ficar para os próximos programas. Amém, Francisco? Amém. Pai do Senhor, nossos irmãos. Pai do Senhor, Guilherme. Pai do Senhor. Pai do Senhor a todos.